Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o centenário da Legião de Maria, neste ano em que nós refletimos a vida do nosso tão querido Frank Duff, o primeiro trabalho apostólico dos legionários foi a visita aos doentes do Hospital União do Sul de Dublin, conhecido por Hospital de São Kevin, confiado aos cuidados das Irmãs da Misericórdia. Mas ficou decidido, desde o começo, que se empenhariam eventualmente em toda espécie de trabalho apostólico. O grande problema das prostitutas de Dublin ocupava um dos primeiros lugares na agenda de trabalhos. A prostituição existia então em larga escala na cidade. Numerosos fatores contribuíam para o problema. Uma pobreza inflitiva, condições de habitação aterradoras e o fato de Dublin ser uma cidade portuária que tinha em comum com todas as cidades do mesmo gênero o seu quinhão de visitantes indesejáveis. Não pode deixar de surpreender que o problema da prostituição jamais houvesse sido encarado seriamente, quer em Dublin, quer em outras cidades. Era visto como um problema social irremediável. Os esforços desenvolvidos para tratar deste problema limitavam-se a confiná-lo a uma determinada área. Faltava aqui, evidentemente, a fé que move as montanhas. Sempre que o problema se mencionava, apresentavam-se todas as desculpas possíveis. Faziam-no mesmo os sacerdotes para iludir o problema real. É impossível solucionar um problema desta natureza. Este problema é tão velho como a humanidade e até agora nunca foi resolvido. Pensa você que poderá solucioná-lo? É uma tragédia, mas o fato é que as jovens são arrastadas para a prostituição pela pobreza. Só poderemos tentar solucioná-lo quando as condições sociais e materiais tiverem progredido. O encerramento das casas de prostituição não resolve o problema. Dissemina-o, pois alastrará por toda a cidade, e etc, etc, etc. Frank vira as coisas de outro ângulo. A realidade do problema muitas vezes é que quando dizemos ainda não chegou o momento oportuno para abordar esta pobre gente, ou então as condições ainda não estão maduras para isso. Somos nós, com frequência, que não estamos prontos a falar-lhes, ou então falta-nos a coragem para nos empenharmos num trabalho difícil ou simplesmente falta-nos a devida fé. Pois bem, mesmo que tivessem de morrer na tentativa, Frank Duff e os seus legionários estavam decididos a tentar resolver o problema. Chamassem-lhe imprudentes, temerários, indiscretos. Isso seria um preço mínimo a pagar por uma alma, pensava ele. Exercitada-se a não começar o exame de um problema, considerando quer as dificuldades do empreendimento, quer as inevitáveis críticas das outras pessoas. Começar assim seria correr o risco de um fracasso. Serviria apenas para dispersar e aterrorizar o espírito com toda a possível gama de aparentes impossibilidades. Para Frank, só havia uma forma honesta de encarar um problema. Será que Deus quer que isso se faça? Se quer, então devemos fazê-lo. Uma vez que isto se tornou claro, então, e só então, podemos pensar na forma de resolver as dificuldades uma por uma, à medida que ocorrem, agindo evidentemente com a maior descrição possível. A outra razão que decidiu Frank a ajudar as prostitutas foi a consciência de que, se a legião não tentasse resolver este problema, ninguém o faria. Tornava-se evidente a necessidade de fundar um segundo grupo da legião. Seu nome seria
Nossa Senhora do Sagrado Coração. Mais tarde, mudará para Santa Maria. Havia 31 prostitutas, todas jovens praticamente, que viviam numa casa de má reputação. Não se poderia organizar um retiro fechado para elas? A simples ideia parecia irracional, mas o padre Devani, sacerdote jesuíta, mostrou-se entusiasta da ideia. O mesmo acontecia com Frank. Seria possível encontrar um convento que alojasse as prostitutas para um retiro fechado? Algumas religiosas encolhiam nervosamente os ombros só com pensar nisso. Além do mais, poucos conventos ofereciam facilidades para um retiro desta natureza. Eventualmente, o convento das Irmãs da Caridade de Boudaielle veio em socorro da solução do problema. A superiora, Madre Ângela, disse: "Eu devo estar louca, mas não posso recusar." Foi da sua parte um ato heróico de fé e de caridade. Frank e 5 legionárias dirigiram-se ao número 31 da Rua Baixa. Havia 6 prostitutas no primeiro quarto em que entraram. Ao fim de meia hora em que os legionários explicaram, aliciaram, suplicaram, as 6 jovens prometeram ir ao retiro. Passaram depois ao quarto seguinte, ocupado por 4 prostitutas. Seguiram-se mais explicações, mais apelos. Verificaram, porém, que as 6 do primeiro quarto haviam mudado de parecer. Os legionários tiveram de recomeçar o trabalho. Finalmente, ao fim de 5 horas de angústia, os legionários haviam conseguido praticamente de todas as prostitutas da casa a promessa de participarem do retiro. Haveria ainda muitos momentos aflitivos antes de o retiro começar. A fé triunfou, aquela fé que é capaz de deslocar montanhas. O retiro produziu assombrosos resultados. O padre Felipe, sacerdote franciscano, que orientou o retiro, foi maravilhoso. As prostitutas ouviram encantadas as suas conferências. Uma vez ou outra houvesse, é certo, tensão visível e assomos ocasionais de incerteza e nervosismo. No entanto, o impossível tornara-se possível. Começaram a operar-se milagres de graça. Uma após outra, as prostitutas foram à confissão. Haviam descoberto durante o retiro que havia algo ainda maior do que os seus pecados, a misericórdia de Deus. A garra de Satanás desprendeu-se. Anos de miséria afundaram-se no esquecimento. Graças refrescantes e belas inundaram as suas almas, e a tensa atmosfera inicial foi substituída por um ambiente de serenidade e de paz. A noite de domingo aproximava-se e com ela grande calma descia sobre todas. As legionárias de serviço regressaram à casa. As jovens, que agora já não eram prostitutas, se recolheram às camas no convento. Camas e colchões haviam sido comprados às pressas e levados para o convento para seu uso. Frank Duff, que viajara com elas para o convento para ajudá-las, manteve-se extremamente ocupado. Quando desceu a cortina da noite, estava exausto, mas feliz. Uma cama a mais fora montada para ele no quarto onde devia dormir o padre Felipe. Mas a excitação desses dias, férteis em acontecimentos, espantaram até o pensamento do sono. E foi assim que o padre Felipe e Frank passearam nos jardins do convento, hora após hora, conversando sobre os maravilhosos acontecimentos que se estavam desenrolando. Além disso, havia que debater os planos para o futuro destas moças. Naquele dia, logo de manhã, Frank Duff saíra da repartição oficial do Sr. Cosgrave, ministro do governo local, com a garantia da cessão de um prédio conveniente e suficientemente espaçoso
para alojar as jovens. Quando deixassem a casa de retiros, esse gesto governamental resolvera o dramático problema da descoberta de uma casa para as moças. Quando acabassem o retiro, seria chamada Santa Maria. Depois do passeio e conversa, o padre Felipe e Frank entraram na capela pela porta que dá para o exterior. Era cerca de 3 horas da manhã. Rezaram as suas orações e terminaram com a via sacra. Em seguida, foram deitar-se. Rompera a manhã. Os sinos do convento deram sinal para o levantar. As religiosas e as jovens desceram à capela para a missa. Todas as moças, exceto 2 protestantes, receberam a Sagrada Comunhão. Frank ajoelhou entre 2 delas à mesa eucarística nessa resplandecente manhã de segunda-feira. Declararia mais tarde que foi a missa mais maravilhosa em que participara e a Sagrada Comunhão um momento da mais intensa alegria que se pôde imaginar. Com os olhos da fé, vira as maravilhosas graças derramadas sobre as prostitutas penitentes e sentira-se humilde e pequeno diante da grandeza da misericórdia de Deus que está acima de todas as suas obras. Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, que coragem, que audácia, que valentia! Nossos primeiros legionários nos ensinam que nós precisamos redescobrir, à luz dos sinais dos tempos, a vitalidade, a necessidade, a forma de nós, legionários, resgatarmos a dignidade humana. Não somente resgatar as pessoas para Deus, mas para a sociedade. O manual nos deixa muito claro sobre isso também. Salve Maria!